E aí, povo lindo, e aí, povo feio, e aí, povo mal educado, que nunca responde meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então tá bom. Vamos lá, hoje vou fazer um vídeo aqui rapidinho para falar de coeficiente angular, inclinação da reta e equação reduzida da reta. Beleza? Vamos lá, meus filhos. Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho essa reta verde, essa reta tem uma inclinação, certo? Dada por esse ângulo alfa aqui embaixo. Perfeito? E como que essa inclinação, eu vou dizer que ela tem um coeficiente angular, e como que eu descubro esse coeficiente angular? M, coeficiente angular, é a tangente do ângulo, perfeito? O que é tangente? Vocês lembram? Tangente é cateto oposto, estou fazendo em vermelho aqui, ó. Esse tamanho, vocês concordam que é o mesmo desse? Então eu consigo descobrir esse tamanho fazendo y do B menos y do A. Sobre cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? Esse que está do lado. Ó. Perdão, aqui do ladinho. Cateto adjacente. Esse tamanho é o mesmo desse aqui, ó. Certo? Que eu posso dizer que é o x do B menos o x do A. Portanto, o M ou é a tangente, se eu souber o ângulo, ou é x do B menos x do A, perdão, y do B menos y do ponto A, dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Nesse slide aqui, ó, eu trago esse exemplo para a gente relembrar. Vocês lembram da tabelinha lá de seno, cosseno e tangente? Sim, não, talvez. Então, ó, os ângulos mais conhecidos nossos, né, são 30, 45 e 60 e seus respectivos valores, ok? Então, a gente vai só precisar relembrar o seguinte. Se eu tiver aqui uma inclinação negativa, o que vai fazer? Eu preciso pegar aqui esse ângulozinho complementar. Só lembrando, ó, um exemplo. Fazer aqui nosso círculo trigonométrico bem meia boca. Tudo bem? Se eu tiver aqui um ângulo de 45 graus, eu sei que a tangente de 45 é igual a 1, certo? Mas se eu tiver aqui um ângulo de 135 graus, a minha tangente vai equivaler, aqui eu vou colocar, perdão, 135 graus, ela também vai equivaler a 1, porém ela está do lado negativo. Só relembrando o conceito de tangente, eu teria que prolongar aqui. Então, esse arco aqui de 45 equivale a esse daqui, porém, como ele está do lado aqui de baixo, a tangente está aqui embaixo, ela vale menos 1. A gente pode depois revisar isso daí com mais calma, mas eu prometo para vocês que eu volto num próximo vídeo se houver muita dúvida. Bom, Valente, e a gente segue fazendo um exemplo de equação reduzida da reta. Para fazer a equação reduzida da reta, que tem essa formulinha, y menos y ponto do A igual a m, m é o coeficiente angular, lembra? X menos x do ponto A. Vamos só lembrar que era o m, yb menos ya, dividido por xb menos xa. Vamos só lembrar, ó, todo ponto tem coordenadas x e y. Se eu estou falando do ponto A, é x e y do ponto A. Se eu estou falando do ponto B, x e y do ponto B. Então vamos calcular o coeficiente angular aqui. Ó. Y do B é 9, menos y do ponto A, 1, dividido por x do ponto B, 2, menos x do ponto A, 4. Ou seja, vai dar 8 dividido por menos 2, meu coeficiente angular é menos 2. Isso é uma reta decrescente. Vamos aproveitar o exemplo também e calcular a equação reduzida dessa reta. Eu vou aproveitar essa mesma formulinha, certo? Então é y menos
y do ponto A igual m vezes x menos x do ponto A. Gente, nessa fórmula, y e x, eles não mudam, tá? Eles vão permanecer na fórmula. A gente só vai alterar os valores x e y do ponto A, que nós temos aqui, certo? X e y do ponto A. Então, como eu falei para vocês, vamos substituir. Esse y permanece, menos y do ponto A. Y do ponto A está aqui, ó. É 1. Então, fica 1. Igual m. Eu já não calculei o m. Olha ele aqui, ó. Menos 2. Que multiplica x. Falei para vocês que ele permanece, não muda. Menos x do ponto A. Olha o x do ponto A aqui, ó. X do ponto A está valendo 4. Tudo bem? A gente continua agora só fazendo a distributiva, o famoso chuveirinho. Então eu vou reescrever minha equação em verdinho, em homenagem ao Palmeiras. Y menos 1 é igual a menos 2 vezes x é menos 2x. Tudo bem? Menos 2 vezes menos 4, menos com menos, mais 2 vezes 4, 8. Para terminar, eu só preciso fazer uma coisinha, isolar o y. Então, esse menos 1 que estava negativo vai mudar de lado e vai ficar positivo. Então, eu vou ter y igual a menos 2x mais 8. E prestem atenção, esse menos 1, quando ele mudou de lado, ele foi para lá, mais 1. Então, para terminar a nossa equação reduzida, eu tenho o quê? Y é igual a menos 2x. E agora é só fazer, ó. 8 mais 1 dá mais 9. Povo lindo, como é a primeira vez que a gente fala sobre isso, equação reduzida, eu sempre terei aqui, ó, y igual a alguma coisa. Tudo bem? Vamos fazer esse exemplinho aqui, ó. Ele já tem o ponto A e o coeficiente angular que é dado, que é m igual a 2. A gente sempre começa colocando x e y, estamos falando do ponto A, então perfeito, x e y do ponto A. Formulinha, y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa. Lembra, povo lindo? Esse y e esse x não mudam na equação, eles permanecem. A gente só substitui, ó, ya. Quem é y do ponto A? 1. Substituir. Igual. M. Quem é o m? Foi dado um exercício. M igual a 2 vezes, esse x permanece, menos, quem é o x do ponto A? X do ponto A é menos 3. Cuidado, hein? Menos 3. Então, agora vamos só reescrever esse cara, ó. Y menos 1 igual 2 vezes x, e esse menos com menos aqui dá mais 3. Vou escrever um pouquinho mais longe, mais 3. Fazendo a distributiva, nosso chuveirinho, vamos reescrever esse cara. Y menos 1 igual 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 3 dá 6. E como eu havia falado no exemplo anterior, para terminar, eu preciso isolar o y, portanto, esse menos 1, ele vai para o outro lado, mais 1. Percebam, eu reescrevi 2x mais 6, e esse menos 1, quando foi para o outro lado, se era menos 1, vai passar a ser mais 1, ok? Então, para terminar minha equação, y é igual a 2x mais 7. Equação reduzida da reta sempre começa em y igual a alguma coisa. Povo lindo, no nosso último exemplo aqui, ó, observar a figura para obter a equação da reta R que passa pelo ponto A.
Então, primeira coisa aqui, ó, quem é o ponto A? O ponto A ele terá coordenadas x, dessa aqui, ó, x é coordenada 7, y1, positivo, ok? E M, coeficiente angular, 45 graus, vem na tabelinha aqui, ó, M é a tangente do ângulo, tangente de 45, portanto, coeficiente angular, ó, M, 45 graus, tangente é 1. Então agora é facinho, só substituir. Y menos y do ponto A igual M vezes x menos xa. Substituindo aqui, ó, y menos y do ponto A é 1 igual M, no lugar do M eu coloco 1, multiplica x menos x do ponto A vale 7. Fazendo aqui a distributiva, vamos continuar, ó. Y menos 1 é igual a 1 vezes x é 1x, 1 vezes menos 7 é menos 7. Para finalizar, esse menos 1 que era negativo vai para o outro lado positivo. X menos 7, de novo, certo? Ele era negativo, quando ele for para o outro lado ele vai positivo. Portanto, a nossa equação será y igual a x menos 7 mais 1, devo 7, tenho 1, fico devendo 6. Y igual a menos x mais 6. Valeu, galera!